Imagine um mundo em que o dinheiro não é mais uma coisa que você guarda, mas um sistema no qual você entra. Um mundo em que pagar não é simplesmente transferir valor, mas cumprir certos requisitos: identidade validada, permissão ativa, regras de uso, limites automáticos, rastros de dados, pontuações de riscos, listas de conformidade e etc. Um mundo em que o acesso à economia pode ser ligado e desligado, como um recurso de software. Se isso soa como ficção, o mais chocante é que grande parte das peças técnicas para a implementação desse sistema já existe e já está em pleno funcionamento e está se tornando cada vez mais normal, dia após dia. Há poucos anos atrás, o Bitcoin surgiu como uma moeda forte, livre, autocustodiada, o dinheiro do futuro, livre de intervenção do Estado. Agora, o impressionante é que um sistema alternativo assim fez, na verdade, foi dar ideia para a criação de um sistema de controle total que vai ferrar com a vida dos cristãos guardadores do sábado. O Bitcoin foi a faísca que fez o planeta discutir sobre soberania monetária, redes descentralizadas e dinheiro sem banco. Mas o movimento seguinte foi ainda maior. Bancos centrais, reguladores, big techs e o próprio sistema financeiro passaram a construir uma arquitetura digital, onde pagamentos, identidade, crédito, ativos e contratos se conectam em tempo real. E nessa arquitetura, o dinheiro deixa de ser apenas um meio de troca, ele se torna um instrumento governável. Quando a Bíblia descreve o cenário final, em que vai chegar um tempo em que as pessoas não poderão mais comprar nem vender sem se alinhar a um sistema, e ela não está dando aula de tecnologia não. Ela está descrevendo só o resultado. Na prática, é preciso um mecanismo de coerção que encosta na vida comum, no pão de cada dia, no mercado, no remédio, no aluguel, no combustível, etc. E esse tipo de coerção, que ao longo da história era difícil de aplicar em massa, hoje começa a ser plenamente viável porque o mundo está migrando para trilhos digitais. Não vamos marcar datas, não vamos inventar nomes, não vamos fazer adivinhações baratas, nada de alucinações. Vamos olhar somente para fatos públicos. PIX, DREX, CDBCs, tokenização, identidades digitais, ESG, agendas globais e a corrida por interoperabilidade. E então perguntar: que tipo de mundo isso vai produzir? Para onde isso vai nos levar? E como esse mundo conversa com um alerta bíblico sobre o engano, decadência moral e o conflito final? O hábito que abre a porta, pagamentos instantâneos e a normalização do tudo digital. Toda grande mudança começa de um jeito discreto, o costume. Você não acorda um dia e decide: bem, hoje eu quero um sistema global digital. Não, você apenas descobre que agora é mais fácil pagar pelo celular, contas de água, energia elétrica, boletos bancários, transferir em segundos, comprar sem carteira, assinar sem papel, resolver sem fila. E quando percebe, você já está vivendo dentro de um novo padrão. As filas que enfrentamos a vida toda nos bancos, por exemplo, para sacar dinheiro, pagar contas, etc., hoje sumiu. Sumiu até agências de banco. Fila é coisa do passado e em poucos anos nós vimos essa transição. No Brasil, o símbolo mais claro dessa virada é o PIX. Ele foi criado pelo Banco Central como um sistema de pagamento instantâneo, permitindo transferências em segundos a qualquer hora e a qualquer dia, inclusive feriados. Isso muda tudo porque transforma a expectativa social. As pessoas passam a achar normal que o dinheiro circule como mensagem de aplicativo, rápido, sempre disponível, integrado ao cotidiano. A consequência não é apenas conveniência, é infraestrutura. Quando o país inteiro adota pagamentos digitais em massa, a economia passa a depender de redes, chaves, cadastros, autenticação, regras de prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, limites por segurança, etc. E aí nasce uma realidade que quase ninguém percebe.
Quanto mais a vida econômica se apoia em trilhos digitais, mais o acesso vira uma questão técnica e regulatória. Isso se conecta perfeitamente com a descrição do controle financeiro dos últimos dias, já descrita nas Escrituras, ali em Apocalipse 13, onde revela que nos últimos dias haverá um sistema de controle no mundo todo e somente os que recebem a marca do chifre pequeno do país que está em Roma poderá comprar e vender. Mas a tecnologia não governa sozinha, ela é governada. Quando o coração humano aceita e quando a sociedade troca a convicção por conveniência. E o primeiro degrau é sempre este: o mundo se acostuma. E quando o mundo se acostuma, qualquer nova camada que venha para melhorar a segurança, para reduzir crimes, para aumentar a eficiência, encontra terreno fértil e a implantação acaba sendo aceitável. É assim que sistemas crescem, não por imposição direta do início, mas por adesão voluntária devido a alguma facilidade, alguma conveniência, aos pouquinhos. Do Bitcoin para o ecossistema, o que a maioria não entendeu sobre cripto. Muita gente ainda pensa que cripto é um bloco só, mas existem 3 coisas diferentes. Cripto como moeda descentralizada, Bitcoin. Cripto como infraestrutura programável, blockchains e contratos inteligentes, e cripto como uma ponte para tokenização e finanças institucionais. O Bitcoin é interessante para o controle porque mostrou que é possível manter um sistema de valor sem um emissor central, com regras públicas e uma rede global. Porém, o que realmente mexeu com o sistema financeiro foi a segunda parte, a ideia de que o valor pode circular em plataformas programáveis, onde a transferência não é apenas envio, mas execução de regras. Só que o grande giro dos últimos anos foi o seguinte: instituições tradicionais perceberam que não precisam adotar o Bitcoin para usar o conceito de infraestrutura digital. Elas podem construir redes permissionadas, plataformas híbridas, tokenização de ativos, liquidação instantânea, tudo dentro de um sistema regulado. E é aí que o debate muda de o Bitcoin vai substituir o dinheiro para o dinheiro vai virar software. O mundo está indo nessa direção não porque o mundo ama tecnologia, mas porque o mercado ama 3 coisas: reduzir custo, reduzir tempo e aumentar controle de risco. E o software faz isso muito bem. Vejamos como funciona a tokenização, quando tudo vira digital, fracionável e programável. Agora entramos no coração técnico da reestruturação, a tokenização. Tokenização, em linguagem simples, é transformar um direito econômico, por exemplo, um título, um fundo, um crédito, uma cota, um recebível, até um ativo físico representado, um bem. Então, tokenização é transformar tudo isso em um token digital, registrado em uma infraestrutura tecnológica. E o resultado é que aquele valor ou bem pode ser transferido, fracionado, usado como colateral, negociado e liquidado de forma muito mais integrada e segura. O Conselho de Estabilidade Financeira, FSB, publicou um relatório em 2024 focado nas implicações de estabilidade financeira da tokenização baseada em DLT, destacando tokenização de ativos financeiros e a ideia de dinheiro tokenizado como um ativo de liquidação. E por que isso é tão importante assim? Porque tokenização muda a natureza do dinheiro e do mercado em 5 movimentos práticos. Fracionamento. Antes, certos ativos exigiam muito capital. Tokenização permite dividir em partes menores, ampliando acesso e liquidez. Programabilidade. Ativos tokenizados podem carregar regras: quem pode comprar, quando pode vender, que condições precisam existir para a transferência ser válida. Composabilidade. Peças financeiras diferentes podem se encaixar como blocos. Token, mais garantia, mais contrato, mais pagamento, tudo isso integrado. Quarto movimento, liquidação atômica. Na teoria, dá para trocar ativo e pagamento no mesmo instante, assim reduzindo o risco de uma parte falhar depois da outra.
E o quinto movimento, interoperabilidade com dinheiro tokenizado. E aqui vem o ponto sensível. Para a tokenização atingir seu potencial, ela precisa de um meio de liquidação digital compatível, o que empurra o mundo para um dinheiro tokenizado e, em muitos projetos, para CBDCs. Esse movimento já chegou na prática institucional. Um exemplo público e simbólico foi o lançamento do fundo tokenizado BUIDL, associado à BlackRock, e tokenizado via Securitize, descrito como fundo tokenizado emitido em blockchain pública. O recado disso é bem claro: a tokenização deixou de ser coisa de cripto e virou estrada para finanças tradicionais. E quando ativos e dinheiro passam a funcionar como software, surge a pergunta inevitável: quem define as regras do software? Bem, aqui chegamos no quarto bloco, as CBDCs, o dinheiro do Estado entrando na era da programabilidade. Aqui está a peça que mais muda o jogo: CBDCs, Central Bank Digital Currencies, moedas digitais de bancos centrais. Não confunda com o Pix. Pix é a infraestrutura de pagamento. CBDC é o próprio dinheiro soberano em formato digital, com todos os novos recursos possíveis. Bancos centrais no mundo inteiro seguem trabalhando nisso, e a própria pesquisa do BIS mostra a dimensão do movimento numa pesquisa em 2024, com 93 bancos centrais, 91% estavam explorando o CBDC, varejo, atacado ou ambos. No Brasil, esse debate aparece como o Drex. E como o piloto Drex, uma fase de testes para operações com a moeda digital brasileira. A página oficial do Banco Central descreve o piloto como etapa de testes. E o relatório do piloto é ainda mais revelador. O Banco Central afirma que avalia benefícios da programabilidade suportada pela plataforma Drex e menciona um ecossistema multiativos para simular operações com ativos digitais tokenizados. Guarde bem essa palavra, programabilidade. Programabilidade pode ser usada para eficiência e automação legítima, mas também significa algo muito simples: o dinheiro pode operar com regras automáticas. E isso, em termos proféticos, é uma virada histórica, porque o mundo antigo podia perseguir, podia prender, podia excluir socialmente, mas controlar compra e venda em uma escala total era difícil. Geralmente, quando uma cidade queria fazer isso, ela sitiava, ela cercava uma cidade vítima e ninguém podia entrar nem sair. Assim, as mercadorias iam acabando, o estoque de mantimento diminuindo e quando tudo acabava, ninguém podia comprar nem vender. Mas hoje, se o dinheiro virar software e o acesso depender de credenciais, o controle se torna executável, barato, rápido e personalizado. O que significa que, se antes um país inimigo quisesse fazer isso, teria que mobilizar uma cidade inteira. E hoje é possível bloquear, suspender ou excluir pessoa por pessoa, individualmente, em qualquer lugar do mundo. No cenário internacional, iniciativas de pagamentos transfronteiriços usando multi-CBDC também avançam. O BIS informou que o projeto M-Bridge atingiu o estágio de Minimum Viable Product, MVP, em meados de 2024, com uma plataforma multi-CBDC baseada em DLT para permitir pagamentos e liquidação internacionais instantâneos. Isso ajuda a entender: a reestruturação global não é só um país digitalizando, é o mundo inteiro testando como conectar economias em trilhos digitais. E em novembro de 2025, o sistema bancário mundial mudou sua tecnologia de intercomunicação para uma linguagem que aceita interação com todas as moedas digitais. Agora, depois vem a questão da privacidade. O FMI publicou uma nota técnica especificamente sobre o uso de dados e proteção de privacidade em CBDCs, discutindo trade-offs entre objetivos de política e riscos associados à geração, coleta e uso de dados de transações.
Agora, vamos falar a verdade. Será que esse pessoal está assim tão interessado mesmo em privacidade? Em outras palavras, até instituições multilaterais reconhecem que o desenho de CBDC envolve uma tensão real entre eficiência, governança, privacidade e confiança. Agora, isso não prova e nem é a marca da besta, mas prova algo fundamental. O dinheiro digital moderno é, inevitavelmente, um tema de dados e controle que se encaixa perfeitamente com o que a profecia diz sobre o controle financeiro mundial nos últimos dias, que ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca do poder do país pequeno que está localizado em Roma. Então, agora nós chegamos no quinto bloco, a identidade digital, mais pagamentos, mais dados, o triplé do acesso. Agora, juntamos as peças. Uma economia digital robusta tende a se organizar em 3 camadas. A identidade, quem é você, pagamentos, como você movimenta valores, e dados, o registro que permite decisões e regras. Essa combinação é tão central que virou um conceito de política pública em vários lugares. Digital Public Infrastructure, DPI, infraestrutura pública digital, com componentes como identidade digital, pagamentos digitais e sistemas de troca de dados. O Banco Mundial descreve DPI justamente com esses blocos: identidade, pagamentos, compartilhamento de dados. Ressaltando também princípios como inclusão e privacidade por design. O PNUD, ou UND, também trabalha com DPI. E a governança de programas de identidade digital, mostrando que o assunto é parte do debate global de desenvolvimento e gestão pública. Na União Europeia, essa tendência aparece de forma concreta no arcabouço da identidade digital da União Europeia, que afirma que o novo regulamento do quadro europeu de identidade digital entrou em vigor e que os Estados-membros devem disponibilizar carteiras de identidade digital para cidadãos dentro do cronograma previsto. Então, aqui está a questão. Perceba o padrão. Quando identidade vira carteira digital e carteira digital se conecta a serviços e pagamentos, então comprar e vender deixa de ser apenas ter dinheiro, passa a depender de estar reconhecido, habilitado e permitido. E aqui entra um ponto muito sensível. Sistemas digitais sempre vêm com mecanismos de conformidade. Em geral, o discurso é sempre segurança. Reduzir fraude, impedir lavagem de dinheiro, combater financiamento ilícito, proteger consumidores, etc. Tudo isso é real e até necessário, mas o mesmo mecanismo técnico que bloqueia um fraudador pode, em mãos erradas ou em tempos de crise, bloquear um dissidente, um grupo religioso, um cidadão inconveniente. O que torna esse cenário ainda mais plausível é uma mudança cultural. O mundo está indo para pagamentos mais rápidos e mais digitais. O BIS CPMI observa tendências globais de pagamentos com uso de métodos sem dinheiro e expansão de pagamentos rápidos. Como nem sempre dá para medir diretamente quanto as pessoas pagam em dinheiro vivo, alguns estudos usam indicadores indiretos. Quanto dinheiro está circulando fora dos bancos e quanto as pessoas ainda sacam em caixas eletrônicos. Se os saques caem, isso costuma indicar menos uso de dinheiro físico no cotidiano. Consultorias e relatórios de mercado também descrevem a continuidade do declínio do dinheiro físico e o avanço de pagamentos instantâneos em diversos mercados. Isso cria o terreno para um tipo de sociedade em que o dinheiro físico vira exceção e o digital vira regra. Então, chegamos ao 6º bloco, ESG, conformidade por reputação, e o dinheiro como comportamento. Agora, vamos tocar num tema que poucos querem discutir com clareza. Quando o dinheiro vira software e ele pode conectar não só as regras financeiras, mas a regras de comportamento também. Aqui entra a lógica de reputação e conformidade social. E é por isso que muitos citam ESG e políticas de responsabilidade como parte do debate.
O problema não é a ideia de responsabilidade em si. O problema é o mecanismo, quando o acesso econômico pode ser condicionado a uma espécie de perfil aceitável. Então, critérios morais, políticos ou culturais e até religiosos podem tentar se disfarçar de critérios técnicos. A Bíblia descreve que nos últimos dias haverá um ambiente em que a verdade será pressionada e em que o mundo se organizará contra a fidelidade à lei de Deus, e o engano virá com aparência de benefício coletivo. Isso é compatível com um sistema que começa com uma linguagem bonita, segurança, bem comum, sustentabilidade, redução de crime, proteção da sociedade, alterações do clima e termina em coerção. E é aqui que a profecia de Apocalipse 13 fica bem evidente. Ela não descreve ali uma perseguição antiga com fogueiras e espada. Ela descreve um sistema sofisticado, capaz de marcar pertencimento e controlar acesso econômico individualmente. Enforcamento financeiro. Quando você quer acabar com uma organização, você sufoca suas operações financeiras. Mas, segundo a Bíblia, não haverá só isso de sanções contra o povo de Deus. Haverá também mortes. Leia Apocalipse 20 e o verso 4. Mas a pergunta não é: isso existe hoje? A pergunta é: as peças necessárias estão sendo montadas? E a resposta, olhando para o Pix, Drex, tokenização, CBDC World Global, EUDI Wallet, DPI e relatórios regulatórios, é: as peças técnicas e institucionais estão, sim, bem avançado. Então, chegamos no grande engano, porque o sistema não precisa parecer mal no começo. Um erro fatal que muita gente comete é achar que o engano final virá com cara de vilão. Não, o engano final, para funcionar, precisa ser somente convincente. Ele precisa parecer razoável, necessário, moderno, eficiente, para o bem de todos. Ele precisa oferecer estabilidade em meio ao caos. Ele precisa prometer segurança em meio ao medo. Ele precisa vender paz, enquanto por trás sequestra a consciência. E é por isso que a reestruturação financeira global não precisa começar com proibição religiosa direta. Ela pode começar com redução do dinheiro físico por conveniência, combate à fraude, inclusão financeira, modernização de mercado, interoperabilidade internacional, tokenização para reduzir fricção, CBDC para eficiência, identidade digital para facilidade e discursos como alterações do clima, dia de descanso para o trabalhador, dia de descanso do planeta, dia de descanso da família. E quando tudo isso se torna normal, então o mundo chega a um ponto em que a coerção é fácil. E nesse ponto, Apocalipse 13 deixa de parecer uma metáfora distante, passa a ser um alerta extremamente literal. Um tempo em que comprar e vender será condicionado. No fim, duas classes: conveniência com concessão ou fidelidade à lei de Deus. Agora chegamos ao ponto que é muito importante. A Bíblia não termina falando de sistemas, ela termina falando de lealdade, de adoração, de mandamentos de Deus, de fé. Apocalipse mostra que no desfecho final não haverá meio termo. Haverá somente dois grupos: um que aceita o pacote do sistema, recebe a marca da besta e vai para o lago de fogo com seu sinal e pertencimento junto com Satanás e seus anjos. E o outro que permanece fiel a Deus e a seus mandamentos. Apocalipse 14, 9 a 12 descreve muito bem esses dois grupos. E o povo de Deus, os que vão para o céu, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E aqui, sim, entra o tão controverso sábado como questão de autoridade e adoração, mas do jeito certo, sem simplismo. Não é um dia como superstição. Estamos falando de autoridade. É quem tem o direito de legislar sobre a consciência. A quem define o padrão de obediência. É a linha que separa a fidelidade por amor e submissão por medo e consciência. Mas o cenário econômico do não comprar e nem vender não é o centro da história. Ele é somente o instrumento. A questão em si é a tentativa de forçar a adoração,
adoração forçada e lealdade mediante pressão. E por isso o valor deste tema não é fazer você correr atrás de teorias. O valor é preparar você para o tipo de teste que vem, o grande teste para todos os seres do planeta. Um teste em que convicções serão trocadas por conforto, em que a fé será ridicularizada como atraso, em que a obediência bíblica ao quarto mandamento será chamada de extremismo, fanatismo e também uma afronta à lei dos homens, e em que a pressão será aplicada onde dói, na sobrevivência prática, no bolso. Você não precisa ser especialista em blockchain para entender isso, mas você precisa enxergar a direção para onde o mundo está caminhando. Dinheiro virando software, identidade virando chave, tokenização virando mercado, CBDCs virando projeto real e uma cultura pedindo controle para resolver problemas da humanidade. Então, a pergunta final não é qual moeda eu compro, em que eu vou investir? A pergunta final é quem governa a minha consciência, a quem serei leal, a lei de Deus ou a lei dos homens? Porque chegará um tempo em que as portas vão se fechar para quem não se alinhar. E quando isso acontecer, só há duas saídas: ceder à adoração do domingo para manter o acesso ou permanecer fiel à lei de Deus, mesmo com a perda inclusive da própria vida. O chamado bíblico não é para pânico, é para discernimento, arrependimento e preparo espiritual. Tempos difíceis chegam quando a moral cai, quando o amor esfria, quando o mundo se torna amigo do engano. E nesse cenário, uma infraestrutura financeira digital pode ser usada como ferramenta de pressão e controle. Se hoje você vê as peças sendo montadas, e elas estão, então use esse tempo de liberdade para fortalecer o que realmente sustenta uma pessoa no fim. Fé viva, obediência sincera, mente sóbria, coragem espiritual, leitura da Bíblia, oração e uma vida de obediência. Ellen White viu esse tempo e ela escreveu: "Foi-me mostrado que terríveis cenas estão diante de nós. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Advirto a todos os que professam o nome de Cristo a que se examinem rigorosamente e façam plena e profunda confissão de todos os seus erros, a fim de que esses possam ir antecipadamente a juízo e o anjo relator possa escrever ao lado de seus nomes o perdão. Meus irmãos, caso esses preciosos momentos não sejam aproveitados, vocês serão deixados sem desculpa. Se não fizerem um esforço especial para despertar, se não manifestarem zelo em arrepender-se, esses áureos momentos em breve passarão, e vocês serão pesados na balança e achados em falta. Então, nada aproveitarão seus brados de angústia. Testemunhos para a Igreja, a grande angústia vindoura. Página 241. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.